Para você ter uma ideia, atualmente 50% das minhas cirurgias são reoperações. Muitas pessoas no passado falam assim, ai, dói muito, né? Ai, não consigo, não, nunca vou fazer porque dói muito. Sim. Hoje melhorou? Todo mundo me pergunta se eu fiz cirurgia plástica no nariz. E eu digo que não. Mas se tivesse que ter feito cirurgia, eu faria. Porque a cirurgia plástica pode mudar a sua vida. Eu vim aqui ao consultório do Dr. Rodrigo, que é especialista, obrigada, doutor, em rinoplastia, que é cirurgia do nariz. Isso. Ele é carioca e mudou para São Paulo. E tava me contando que a mulherada aqui em São Paulo faz muito mais cirurgia de nariz do que no Rio de Janeiro. Como assim, doutor? Eu notei isso quando eu comecei a vir para São Paulo. Minha especialidade é cirurgia de nariz. E aqui a procura realmente é bem maior do que em outros estados. Eu atribuo isso a colonização, descendência italiana, libaneses, comunidade israelita, que são geneticamente têm um nariz um pouco maior, né? E a colonização japonesa, que tem aquele nariz pequeno também. Então essa diversidade cultural, genética, né, proporciona muito ao meu trabalho. Claro. Tão bonito, a gente Agora, a cirurgia de nariz não precisa que ser aquela cirurgia, você tem um nariz deste tamanho, diminuir para um pequenininho, não é? Até fica desproporcional. Exatamente. Como que a gente acha esse balanço, equilíbrio na pessoa? Tá, então nem sempre o nariz pequenininho é bonito. O importante para o nariz ser bonito é o formato dele. Então isso que a cirurgia plástica de nariz evoluiu muito. Criou-se uma cultura que a cirurgia de nariz você ia ficar com o nariz pequeno, ia ficar com o nariz arrebitado. Então muita gente tinha medo de fazer cirurgia de nariz por isso. Não quero ficar com aquele nariz de plástica. As pessoas falavam nariz de plástica. Hoje mudou muito. E a tendência hoje é remodelar, não é reduzir. A gente tem uma imagem aqui da internet, inclusive foi uma operação sua. Esse tipo de nariz, ele é comum até. É uma paciente que tinha o nariz com a ponta muito caída, um dorso alto, e a gente regularizou. Baixou aqui um pouquinho, projetamos a ponta. Você vê que ficou um resultado natural. Sim. Eu não diminuí nada nesse nariz, eu só mudei o formato. E você vê que fica o nariz mais bonito. Então, como eu falei, a ideia é remodelar, não reduzir. Este daqui é um exemplo impressionante do que nós estávamos falando, que é essa reconstrução. Paciente que chega muitas vezes que já fez uma cirurgia, 2 cirurgias e tal. E essa moça, doutora, ela fez até um blog, é isso? Foi, ela foi vítima de uma cirurgia mal feita, o profissional não era qualificado, né? E ela fez um blog contando todo o relato dela para alertar pacientes. Então ela colocou várias fotos dela que a gente veio antes da cirurgia e como ela ficou depois. Você viu, a narina dela era colabada. Ela não conseguia respirar. Não respirava. A ponta muito pesada, injetou produtos que não poderia PMMA, esclerosoplástico no nariz. E ela colocou isso na internet, ela fez esse blog mostrando o resultado dela, como ela ficou antes, depois. E daí você recuperou o nariz. Ela me procurou, ela estava nesse estágio aqui. Sim, tá? sem respirar quase. Sim, não respirava e tinha um nariz esteticamente muito grosseiro. E aqui foi o que ela postou, ela tem esse blog. Nossa, tá? ela deve estar felicíssima. Sim, é aquilo que eu te falei, a autoestima da pessoa vai lá em cima e a pessoa se sente muito mais bonita, né? A gente tem um canal para mulher, mas eu quero mostrar um homem, até para as mulheres verem para os maridos, namorados e tudo. Uma operação feita pelo doutor e mudou totalmente, né? Sim, aqui você vê, é um homem, né, que tinha um nariz muito grosseiro, né, uma ponta que ocupava um espaço enorme no centro do nariz e a gente suavizou. Levemente inclinamos, suavizamos a ponta, mantivemos uma coisinha aqui que no nariz masculino, no rosto masculino, fica até bonito, fica o nariz natural. Então, até o olhar dele tá diferente. Não sei se isso é claro para as pessoas. Então, aqui ele parecia um galã à esquerda e aqui ele tava, meio travadão, é verdade. Mas isso é verdade. Para você ter uma ideia, atualmente 50% das minhas cirurgias são reoperações. Reoperação? Sim, o paciente operou uma vez, outra não conseguiu, está com o nariz muito pequeno. E nisso, a autoestima vai lá embaixo. Doutor, eu vou perguntar uma coisa, mas é verdade verdadeira, hein? Sim. Muitas pessoas no passado, porque eu tenho uma ideia de cirurgia de nariz de 20 anos atrás, falam assim, ai, dói muito, é muito, né? Ai, não consigo, não, nunca vou fazer porque dói muito. Sim. Hoje melhorou? 20, 30 anos atrás, a cirurgia era uma cirurgia muito grosseira, quebrava osso, cortava aqui, como eu falei, era uma cirurgia redutora. Hoje a gente só remodela. As estruturas são muito delicadas. Se você vai dar um ponto na cartilagem para remodelar, dá 2, 3
pontos errados, você pode rasgar essa cartilagem. Sim. Então é uma cirurgia quase que microscópica, uma cirurgia milimétrica, então é muito delicado, o trauma é muito pequeno. As pessoas morrem de medo, mas tem que quebrar o osso, tem que cortar o osso. Tem que cortar o ossinho, mas o osso do nariz é uma casquinha de ovo. E para quem trabalha e não quer falar que fez cirurgia do nariz, quanto tempo demora pra voltar ao normal pra você poder aparecer? Eu peço 2 semanas, porque eu mantenho 2 semanas com curativo. Primeira semana um curativozinho rígido para proteger de qualquer trauma. Segunda semana um curativozinho de micropore para proteger o nariz, estabilizar ali as nossas cartilagens. Depois de 2 semanas já está livre para voltar às atividades. Doutor, eu sou paciente, eu sei. A gente chega cheio de opinião, chega assim. Porque eu quero isso, traz foto e não sei o quê. E nem sempre a foto, por exemplo, eu quero ficar igual a Angelina Jolie. Não dá, não é verdade? Não dá. Cabe ao médico falar muitas vezes, né? Aliás, todas as vezes falar, olha, isso dá ou não dá. Claro. A gente tem que ter bom senso, né? Então, às vezes, o paciente quer sempre mais, quer um pouco mais, e quer chegar em determinado objetivo, só que não é o rosto daquela paciente, a gente não consegue, cirurgicamente esse objetivo que a paciente deseja. Então, a gente tem que saber dosar e orientar o paciente. Isso que você falou de paciente trazer foto, de nariz, eu acho válido, porque eu consigo entender o que o paciente quer. E, às vezes, só conversando, o paciente me passa uma coisa e quando ela traz uma foto é outra. Então, quando ela traz uma foto, não vou uma prometer, referência. Exatamente. Não vou prometer que vai ficar igual aquele nariz, mas eu consigo entender, captar melhor o que o paciente deseja. Por isso tem que procurar médico bom. Você vai no CRM do médico, vê indicação com uma amiga, vê o trabalho na internet. O Dr. Rodrigo já operou um monte de gente, famosas e não famosas, e mulheres que recuperaram a autoestima. Isso que é importante. Isso é muito importante. Você, mulher, não tenha preconceito com cirurgia plástica, porque pode melhorar muito a sua vida se for muito bem feita. Por isso que a gente faz essa entrevista, para dar todas as dicas para você. Obrigada, doutor. Prazer, hein? É isso aí, gente.